Aí a gente tem que juntar esse pedaço com o outro, porque conforme caiu, aí ele parou de gravar. Bom, mas enfim. Uhum. Então a gente estava falando aqui justamente sobre essa questão da defesa, né? Que a própria lei de conservação nos diz que nós temos que, né, preservar-nos, né? Que nós temos que cuidar do nosso corpo e tudo mais. Então, Jesus não condena a nossa defesa, mas condena a vingança. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não é mais olho por olho e dente por dente. Não pode mais ser dessa forma. Nós temos sim que suportar essas agressões, sem lamentações, mas também no sentido de não devolver na mesma moeda, mas não também não defender-se, né? É isso que coloca aqui, então, Kardec explicando para a gente essa passagem, essa máxima de Jesus, né? Em dizendo para apresentar uma face quando a outra foi batida, né? É dizer sobre outra forma que não é preciso retribuir o mal com o mal, e que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho. Lembra, né? Que isso, né? Que tudo aquilo que tende a rebaixar-lhe o orgulho. Nós temos que aprender a aceitar isso, né? Porque é uma diminuição do nosso orgulho, né? E que o mais glorioso para si, né, é ser ferido do que ferir. Lembra que a gente sempre fala aqui também, né? A questão também de servir do que ser servido, né? É muito melhor a gente servir, a gente poder servir do que ser servido, né? Porque quando a gente serve, a gente tem a oportunidade, a gente pode fazer, né? A gente é livre para aquilo, né? Quando a gente é servido, nem sempre a gente é servido dentro de todas as possibilidades que a gente tem, né? Ou seja, muitas vezes imaginamos ser servido no sentido ali de ter alguém cuidando da gente, né? Fazendo todas as coisas para nós e tal, atendendo às nossas necessidades, quando a gente ainda pode fazer tudo. Agora, e ser servido quando a gente não pode fazer nada, né? A gente é obrigado a ser servido, né? Então, o que é melhor? A gente poder ter a oportunidade de servir ou de ser servido, né? E a mesma coisa ele coloca aqui também, né? É mais glorioso a gente ser ferido do que ferir, né? Porque não ferir já demonstra já uma evolução do nosso espírito, né? Uma nossa evolução. Não ferir, não querer ferir, não conseguir ferir o outro. Então isso já denota já um avanço do espírito. Suportar pacientemente uma injustiça, né, do que ele próprio cometer uma, é muito mais glorioso também, né? E para nós depois, né? Porque é muito mais fácil a gente perdoar alguém do que a gente ser perdoado às vezes, entende? Por exemplo, a gente comete um mal contra alguém, né? A gente acaba se perdoando porque a gente entende a nossa imperfeição, sabe que a gente fez aquilo no momento que a gente estava com a cabeça quente, né? Ou coisa do tipo. Mas ainda assim não é determinante para que o outro nos dê o perdão. Então pode ser que o outro não nos deu perdão e isso vai atrapalhar a nossa evolução, porque a gente sempre vai ter aquilo ainda na cabeça, eu fiz aquilo, a pessoa até hoje não me perdoou, e você vai, aquilo vai acompanhar você na sua caminhada. Então, é muito melhor quando alguém te faz alguma coisa, porque daí você pode simplesmente perdoar o próximo, né? Então, só cabe a você, se você quiser carregar aquele peso ou não, né? Agora, e quando depende do outro? Então, é muito melhor quando a gente pode realmente sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça contra alguém. Então, que vale mais ser enganado do que enganador. E aí, seu João? Opa! Conseguiu entrar? Boa tarde. Consegui. Oi, Opa! Oi, tudo bem? tudo. Seja bem-vindo aí, Boa então, seu tarde. João. Boa Ai, tarde. que legal Amém. tê-lo conosco. É, Olha, a gente está lendo aqui, fazendo as reflexões, tá? E se o senhor quiser falar alguma coisa aí, pode falar, fica à vontade, tá bom? tá bom. Então, vamos Sabe, lá. Diego,
Cabe bem a oração de São Francisco aqui, viu? É, né? Não é? É perdoando que se é perdoado. Exato, né? A Não é? gente precisa mesmo ter esse entendimento de que no mundo vamos ter muito disso, mas nós precisamos então ter o pensamento, o que que nós queremos, né? Porque o mundo está nos oferecendo isso, mas e aí, nós vamos oferecer a mesma coisa, né? Então, nós temos que pensar nesse sentido, que mais vale, então, permitir que os outros nos façam o mal e que a gente suporte esse mal ali, do que a gente cometer isso, né? De cometer esse mal, de fazer uma injustiça, né? De enganar alguém. E a gente fala sempre, né, do perdão que a gente pede a Deus, né? Perdoar as nossas dívidas, assim como nós, né, perdoamos ou que devemos perdoar aos nossos devedores, né? Então, mais vale mesmo que a gente sofra do que fazer alguém sofrer, né? Porque quando a gente sofre, a gente lida com aquilo, pronto, acabou. Quando a gente faz sofrer, a gente tem que lidar com isso e a gente ainda tem que esperar que o outro lide bem com isso para nos perdoar. E isso, às vezes, pode demorar séculos e até milênios, tá? E a gente sabe que a gente não sai daqui enquanto não pagar até o último centil, né? Até o último centavo. Então, todas as nossas dívidas, nossas pendências, né? Essas coisas a gente vai ter que acertar, cedo ou tarde, né? E a gente vê na literatura espírita também a dificuldade de muitos espíritos, né? De conseguir voltar a uma encarnação, né? Ou melhor, voltar a reencarnar com aquela pessoa com quem se tem o débito para poder, então, sanar esse débito, não é? Porque você imagina, nós temos aí na nossa encarnação, a gente comete o mal a alguém, aí a gente vai para a erraticidade, a gente demora um tempo até a gente conseguir entender que a gente fez errado e a gente quer se redimir daquele erro. Nós precisamos encontrar esse nosso irmão, conversar com ele, pedir perdão, né? E fazer com que ele aceite também reencarnar para que vocês possam sanar essa dívida, né? Se redimir do erro do passado. Então, quer dizer, olha o tempo que leva, né? Por isso que é bom a gente resolver tudo aqui, porque às vezes depois as outras encarnações podem se desencontrar. Então você desencarna, está na erraticidade, ele já está encarnado, então você tem que esperar ele desencarnar. Então é um tempo que se perde na evolução, porque enquanto você não se livrar daquilo, você continua, não é isso? Você continua naquele mesmo movimento, tá? Então, isto é ao mesmo tempo a condenação do duelo, né? É ao mesmo tempo a condenação do duelo, que não é outra coisa senão a manifestação do orgulho, né? A gente vai ver lá na frente também essa questão do duelo, que é justamente o ápice, vamos dizer assim, né, do orgulho, né? Do orgulho ferido, porque aí você teve o seu orgulho ferido, não contente, você quer uma ação que faça reparar aquele seu orgulho ferido, né? Que é justamente o duelo, né? O duelo é justamente isso. Alguém fez alguma coisa contra você, aí você vai lá, chama os padrinhos dele, lá, combina lá um duelo, um dia, um horário, para vocês acertarem a sua diferença, né? As suas diferenças. E isso lá, no duelo ali, então, seja de espada, armas ou coisa do tipo. Então, é a condenação do duelo também, porque o duelo não é outra coisa senão a manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, né? É que pode dar força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra nossos interesses. Lembrar sempre que Deus está no comando de tudo, né? Que nós não somos vítimas de nada, que mesmo se o mal que nos aconteceu não seja uma reparação, uma retratação de algo que nós tenhamos feito, né? Mas ali então esteja servindo de prova para saber como nós vamos lidar com aquela situação. Lembra? A gente está sempre falando do Evangelho. Nós estamos agora numa condição onde o Evangelho precisa ser praticado. Não há mais como a gente só falar. O mundo de regeneração vai ser justamente isso, né? Vai ser o evangelho vivido no espírito mesmo, vai ser o espírito começar a viver realmente o evangelho, e não mais simplesmente só pelas palavras ali, né? Pela repetição. Então, nós precisamos acreditar essa confiança de que a lei de Deus, ela está aí atuando. Então, se aquele que nos fez o mal, pode ser, então, que esteja ali reparando um mal que nós fizemos no passado ou que esteja servindo de prova. Então, ter essa confiança em Deus, saber que Deus sabe de todas as coisas, que Ele ama a nós, assim como ama aquele irmão que está nos servindo de prova, né?
está sendo um motivo de escândalo, mas Deus está acima de tudo isso, né? Deus está cuidando de fato. Porque a questão do duelo, a questão disso, de querer da vingança, é justamente isso, é não ter a confiança na providência divina, né? Porque Você não acaba em quer... morte, né? É, Acaba em morte você de não um quer... dos duelistas. No caso do duelo também, né? Sempre vai acabar em morte de um dos dois, né? Porque ali é o ápice do orgulho ferido e só vai poder diminuir ali, ou só vai poder curar esse orgulho fazendo algo que você possa depois se vangloriar daquilo, né? Por exemplo, não sei, mas o motivo do duelo, né? Vamos supor, porque ele de repente mexeu com a minha esposa, né? Então mexeu com a minha esposa ali, aí foi um motivo para eu chamá-lo para o duelo, né? Então a única forma assim de diminuir perante a sociedade, porque a questão do orgulho ferido é isso, é que outras pessoas saibam, né? Porque enquanto você está ali só você, ainda é um pouco mais fácil. Agora, quando muitas pessoas viram, estão falando, né? Olha lá o fulano lá, que a esposa não sei o que lá. Aí, para ele, aquilo, para poder reparar, né? Remediar aquele ferimento no seu orgulho, aquela ferida no seu orgulho, aí ele chama o outro para o duelo, porque daí, com a morte do outro, aí ele pode dizer, assim, mas aqui comigo é diferente, né? E tal. Essa é a questão, né? É isso que Jesus aqui condena, né? E nós devemos confiar na providência divina, no sentido de que Deus está coordenando essa lei de ação e reação, né? Então, se está acontecendo conosco algo que para nós pareça ali, então, uma injustiça, nada mais é do que Deus nos colocando em prova ou devolvendo, né, ou de certa forma ali, para que nós possamos reparar algo do passado. Então, ter essa confiança em Deus e nesse sentido nos ajuda muito a passar por essas dificuldades, né? Por essas agressões, por essas injúrias, por essas enganações, por esses tipos de falta. É o que ele fala, só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, que pode nos dar força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso dizemos incessantemente, dirigi seus olhares para a frente. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra, né? E é justamente isso, porque são as coisas da terra que nos magoam, né? Já perceberam, né? Na verdade, é tudo a questão material que fere o orgulho, né? São as questões materiais ou mesmo as questões ainda de espíritos mais materializados mesmo, né? Que pensam mais, por exemplo, que pensam muito nas pessoas como objetos e tudo mais, né? Então, é sempre nesse sentido mesmo, né? Então, quanto mais materialista, quanto mais materializado, mais fácil o seu orgulho vai ser ferido, né? Porque você vai estar ali com o seu orgulho exaltado, você vai estar sendo mais egocêntrico, né? Então, a grande proposta aqui nesse sentido é, primeiramente, da gente ter humildade, né? Por exemplo, quando ele fala de apresentar a outra face, é de você ser humilde, de você reconhecer, de você ter aquela agressão, mas dar até a oportunidade de uma nova agressão, mas não de agredido, né? Então já é muita humildade que precisa ter e reconhecer que precisa ser muito mais corajoso para aceitar uma agressão do que para revidar. É muito mais difícil, né? Já pararam para ver? Quando alguém te fala alguma coisa ruim, desagradável, é muito mais fácil você ficar com aquilo do que você revidar, porque quando você revida, parece que você, de alguma forma, você resolveu aquilo, né? Mas não, porque um falou uma coisa, outro falou outra, ficou naquele atrito, você continua nervoso com aquela situação, né? E se vocês se encontrarem de novo, o que vai acontecer? Vocês podem até chegar a vias de fato, né? Pode até chegar mesmo a se agredirem fisicamente. Então, quando você suporta uma agressão, você lida com aquela situação e você leva seu pensamento acima da matéria. Você fala, gente, isso não vale a pena, né? Imagina, eu estou aqui encarnado, tem tantas coisas, tanto aprendizado, eu vou me envolver numa situação em que pode atrapalhar toda a minha encarnação,
né, que pode me tirar do bom caminho por conta de um irmão, por conta de um erro dele, né? Lembra que a gente sempre fala, né? 2 erros não somam um acerto. Então, porque ele errou, eu vou errar também, e isso vai gerar um acerto? Não, muito pelo contrário. Então, nós estamos aqui nessa caminhada para nos tornarmos espíritos melhores. Precisamos fazer diferente do que fazíamos antigamente, né? Nas outras encarnações, ou mesmo quando nós vivíamos aí nessas épocas aí, como a de Moisés, né? Onde era normal mesmo a gente devolver o mal com o mal, retribuir a ação conforme ela tenha sido feita, né? E tão triste em alguns outros países, por exemplo, que as pessoas cortam as mãos daquelas pessoas que são pegas em furto e roubos, né? Como uma forma de punição por algo que a pessoa fez, né? Ou antigamente, quando a gente tinha aí a questão do adultério, né? As mulheres que eram pegas em adultério, as mulheres, né? Porque os homens pegam em adultério não tinha problema. Então, as mulheres pegas em adultério, aí poderiam ser apedrejadas e tal, e achava que isso era normal, achava que era uma coisa certa, né? Ou mesmo crucificar as pessoas, né? Então, veja, nós precisamos ser diferentes de tudo que nós já vimos na nossa história. Precisamos aprender com a nossa história. Não podemos mais agir daquelas formas, né? Como a gente vê, por exemplo, antigamente, né, na questão da escravidão, era uma coisa aceitável a escravidão. Era aceitável você ter um escravo, e isso não muito longe, né? Ainda aqui na história do Brasil, a gente consegue ver até em jornais de que 100 anos atrás, 200 anos atrás, de pessoas vendendo, né, anunciando no jornal, nos classificados, vendendo um negro, vendendo uma negra, ainda utilizando assim, não, porque ela é uma boa cozinheira, ela não dá trabalho, coisa do tipo, né? Então, quer dizer, tudo isso que está na nossa história, precisamos aprender com ela, né? E ver, por exemplo, com Jesus, o exemplo que ele nos deu, porque, imagina, Jesus não fez nada para ninguém, nunca, né? Tudo que ele pôde fazer, na verdade, foi de bem para todas as pessoas com quem ele teve convívio, para todas, né? Desde de trazer a pessoa, né, para o seu apostolado ali, né, de resgatar aquela pessoa do mundo e trazê-lo, né, para uma vida mais elevada. Então, tudo que Jesus pôde fazer de bem, ele fez. E ele só recebeu, ou não, ele recebeu muito mal das outras pessoas, né? Recebeu o mal das outras pessoas. E até no último momento, ele ainda pede que Deus nos perdoe ainda, né? Então, esse foi o ensinamento que ele nos trouxe. Então, nós precisamos parar de Ainda apenas... perdoou o ladrão, perdoou Judas, né? Judas, então, né? Judas que a gente sempre ouve ali ainda as pessoas dizendo, oh, vamos malhar o Judas e tal. Mas como assim malhar o Judas? Jesus nunca quis isso, né? Você lembra, por exemplo, quando a gente fala assim que Jesus nunca foi agressivo, Jesus sempre condenou a agressão em todos os momentos, né? Mesmo quando ele se exaltou, quando ele ficou bravo no templo lá, né, com os vendilhões, que estavam ali vendendo a fé e ganhando dinheiro com aquilo, ele ficou muito bravo, mas pelas pessoas ainda estarem sacrificando animais, por as pessoas ainda estarem fazendo aquelas ações em nome de Deus, quando na verdade ele queria trazer o amor e a caridade, que a gente praticasse o amor e a caridade, né? E também na questão quando Jesus já estava lá para ser preso e os guardas chegam para prendê-lo, então que Pedro desembainha a espada e corta a orelha do soldado, ele imediatamente condena a ação de Pedro, manda que ele embainhe a espada novamente, repara o mal já naquele momento, né, recolocando a orelha no local, né, como no sentido de reparação do erro já, né, já condenou a ação e já reparou o erro, né? Então, quer dizer, Jesus sempre pregou essa questão para a gente, né? Que nós não fôssemos violentos, que nós não praticássemos a vingança de nenhum momento. Então, é muito triste quando a gente vê esse pessoal todo que levanta a bandeira de guerra e de outras ações contra os seus próprios irmãos, ainda que em nome de Jesus, né? Como a gente teve na época da Inquisição, na época das Cruzadas e tudo mais, sempre em nome de Deus, né? Na verdade, era em nome do próprio homem, se utilizando ali de Deus para justificar a sua maldade, justificar ainda a sua imperfeição. Então, nós precisamos aprender, né? E praticar na nossa vida, deixar não só apenas ler, começar a praticar. Como a Conceição falou, é muito difícil. Claro que é difícil, né? Porque nós somos difíceis, nós somos seres imperfeitos, né? Nós temos ainda o sangue quente, como se fala, né? Mas nós estamos aqui para nos depurarmos, precisamos então lidar com isso. E
principalmente a gente tem que olhar as nossas ações, né? No sentido, como a gente reage a certas situações, né? A gente pode falar do trânsito, a gente pode falar da fila, por exemplo, e coisas simples, tá, gente? Para vocês verem, né? Esses dias, não, acho que faz um tempo, eu estava na padaria, e aí uma moça, né, tava atrás de mim e tal, e nisso uma outra estava ali do lado, né? Então as duas meio que chegaram ali e ficaram naquela, assim, de quem que estava na frente, né? Eu sei que no final acabou saindo uma discussão, uma briga feia, né? Assim, dela, de bater em boca mesmo, né? Ai, mas por que você respondeu com essa cara feia que não sei o quê? E começa uma discussão por coisa tão pouca, pequena, né? E aí você vê que é o orgulho ferido, porque daí outras pessoas já estão ouvindo, aí ela já quer falar, já quer sair dali com a razão e tal, a outra também. E aí nisso na frente estávamos eu e uma outra moça, né? A moça ficou assim tão desconcertada com aquela discussão, né? E ela ainda deixou eu passar na frente. Falei assim, não, vai, pode passar na frente, né? E ficou os dois nessa situação, né? Tipo, aí eu peguei, passei na frente, o meu já estava reservado, já tinha pago antes, então só mostrei, já saí, já a outra já saiu e ficaram as duas lá, né? E aí, a gente lá no estacionamento lá de fora, a gente não escutava ainda a voz, né, de uma delas. Então, eu fiquei pensando, falei, gente, por causa de um lugar na fila, né, as pessoas já saíram, já se saíram do seu centro, né, já perderam ali as estribeiras, né. E para nós, que somos cristãos, que somos espíritas, lembra daquela história do filho do Haroldo, né? E o Haroldo dentro do carro. O Haroldo estava indo com o filho no carro e tal, e aí ele recebeu uma fechada, uma coisa e tal, e aí ele ia baixar o vidro para falar alguma coisa, e o filho falou, pai, o que você vai fazer? Você vai... E se for uma das pessoas que assiste sua palestra, né? E você batendo boca, como é que vai ser? Mas a questão qual que é? Não é simplesmente assim, vou ficar mal perante as pessoas. Não, é que você está pregando uma coisa, falando uma coisa, e você não faz. Essa que é a questão. Não é porque, por causa da aparência, porque eu sou um palestrante, eu tenho que... Não é isso, mas se você está seguindo Cristo, você está ali pregando para as pessoas que devemos seguir a Cristo, que devemos praticar o Evangelho e não só falar, como é que você vai poder falar isso, né? Vai baixar o vidro e discutir com alguém? É a mesma coisa nós. Nós não podemos mais alegar ignorância, de que não podemos, de que não devemos devolver o mal com o mal, que não devemos nos vingar. Então, nós estamos agora num outro processo da vida, né? Nós estamos agora numa reconstrução, vamos dizer assim. Então, nós estamos num processo de depuração, reconstruindo o nosso ser, né? Então, precisamos estar de olho nas nossas ações, como reagimos a elas, para que possamos mudar. Então, quais são as situações difíceis que nos colocam num momento de discussão, né? Ou mesmo perto de perder as estribeiras, né? Por exemplo, às vezes para mim é muito difícil quando eu tenho que repetir a mesma coisa muitas vezes, né? Eu falo mais no sentido assim com a minha filha, né? Então, eu tenho paciência, peço tudo, uma coisa. Só que quando eu vejo que já estou falando 15 vezes a mesma coisa, aí já o tom já muda. Eu já não consigo manter a mesma calma. Isso por quê? Porque eu esqueço, né, que é só o presente, que é só aquele momento, né? Deixo de pensar que é uma coisa que daqui a pouco vai mudar, que é só uma fase, né? Que daqui a pouco, né, nem tem mais o que reclamar disso e tudo mais. Mas ali naquele momento você fica tão preso àquela situação que você quer resolver de qualquer forma, né? E aí que você acaba se estressando. Então, em outras situações, no trânsito é bem difícil, né? Hoje, por exemplo, não é que eu não reaja a algumas situações, mas eu não expresso, né? Ou seja, eu não abaixo o vidro e grito, não ponho a mão para fora, não chamo para brigar, não faço nada disso. Mas dentro de mim, às vezes eu fico, nossa, mas por que está fazendo isso? Resmunga. Nossa, resmungo isso. Então ainda está errado, né? O certo ainda é a gente nem resmungar. O certo é a gente ter o controle, né? Saber da dificuldade, pensar em outras coisas e seguir adiante. Porque senão nós estamos nos estressando com coisas do mundo, nós estamos perdendo a nossa calma por coisas simples. Então, onde está a nossa Você calma? não está agindo, mas está pensando a mesma coisa, né? Isso!
ainda não é a mesma coisa, mas ainda é tão grave, porque ainda está dentro de você. Você não está É, exteriorizando, mas ainda está dentro de você, né? Então, a gente tem que ter mesmo esse olhar e falar assim, não, eu preciso mudar isso, né? Como? Não dando atenção. Lembra que é o orgulho ferido, né? Então, se por fez isso que é algo... tão, por isso que é tão difícil, né? Exato, porque mexe É, numa coisa sua, né? No íntimo ali, né? sim. Numa coisinha que... Essas coisas corriqueiras, né? Porque aquelas as vias de fato mesmo que acaba né, em agressão até sério, mata, né? Isso daí, o mundo está cheio disso, né? É, e acontece muito, viu, Lavínia, que às vezes é 1 segundo, 2 segundos ali de exaltação, mesmo de perda de consciência, entre aspas, né? Uhum. Que ali pode causar uma coisa que vai te complicar para a vida toda, né? A gente vê casos, por exemplo, de pessoas discutindo, né? E às vezes por coisa besta assim mesmo, né? Ó, a gente tem recentemente aí, acho que foi uma briga entre casal, né? Entre namorados, né? E que aí de repente ela empurrou ele, e ele tropeçou, caiu e bateu a cabeça e morreu. Mas Ui. você vê, é uma discussão, empurrou, quer dizer, o que é um empurrão? Não é nada, quer dizer, a gente pensa que a gente vai tirar a vida de alguém com uma arma, com uma faca, com uma coisa do tipo, né? Então a gente, na discussão empurra, a gente nunca imagina que a pessoa vai desencarnar por causa de um empurrão, e aí de repente desencarna. Então, às vezes você perdeu ali o senso, né? Perdeu ali as estribeiras por 2, 3 segundos, vai te complicar a encarnação inteira, né? Você vai acabar ali com a sua encarnação, entre aspas, assim, né? No sentido de você estava indo certinho e ali dá essa descamba por conta de 2 segundos que você perdeu a razão. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar, saber que nós estamos aqui de passagem numa escola, nada aqui é para sempre, tudo é transitório. Então, a gente também não pode esquecer da justiça, né, de Deus. A gente esquece muito isso. A gente fica, não, eu vou resolver, eu vou fazer. Por quê? Porque o seu orgulho está ferido. Se você não fizer algo, aquilo, o seu orgulho vai ficar doendo. Você não quer esperar Deus, né? Ou se espera como a gente fala, né? A gente fala, não, mas pode deixar que aqui se faz, aqui se faz, aqui se paga, né? Deus está vendo, deixa que Deus está vendo, né? Deus vai tomar providência, vai. Então a gente ainda fica querendo vingança, né? É uma forma também de curar, né? De remediar o nosso orgulho. A gente não faz porque a gente não tem coragem, né? Porque a gente já aprendeu o que não se deve fazer, mas dentro de nós ainda está doendo, o orgulho ainda existe, né? Lembra que eu falei? Eu não coloco a mão para fora, não grito, não gesticulo, mas ainda estou com raiva. A mesma coisa acontece com a pessoa que não faz, mas fica colocando para Deus a vingança por ele, né? Não, pode deixar que Deus, meu pai que cuida de mim, ele sabe o que foi feito e sabe que você merece, pode deixar que ele vai acertar as contas com você. Então você não faz e coloca para Deus a sua vingança, né? Ainda Ainda, roga uma praga. ainda roga uma praga. Então ainda está errado, não é assim. Coitado de Deus, já pensou quanta gente É, falando isso, né? Eu já vi tanta gente falando isso. e é difícil mesmo, né? Mas é uma condição que a gente vai trabalhando. Mas se a gente não chegar nesse entendimento que nós estamos falando agora, a gente continua fazendo. Então, o Mas a legal, o gente tem que interessante, começar, Diego, dentro isso, de casa, viu? Vamos fazer isso dentro de casa. exatamente, né? Não Porque é? ali A são as gente nossas maiores provas, viu? é Aqui, dentro de casa, porque aqui, Tem que por dar o eu sei exemplo, exemplo, bastante, né? viu, gente? Eu tinha um A pavio gente curtíssimo, tem que dar o exemplo para os outros, né? Para quem não está em é? é, volta. e é Não é? difícil, por exemplo, esses dias eu estava conversando com a minha filha, né, mandando mensagem, aí ela estava brava porque ela viajou, né, para o Maranhão agora para ficar com a mãe dela, né? E ela não estava querendo muito ir e tal, não sei o quê. E tinha uma amiguinha dela de São Paulo que estava aqui em Pernambuco, aí que ela não queria ir mesmo e estava brava, né? Aí eu falei para assim, ó, mandei mensagem, assim, ó, você tem que, não esquece que você tem que limpar o seu quarto e limpar as coisas da cachorra antes de ir, para não deixar aqui para mim. Aí ela me mandou uma mensagem mal criada, assim, né? Eu sei que eu tenho que não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá, eu vou fazer, não sei o quê. Aí eu respirei fundo, assim, respirei. Aí eu ainda cheguei a mandar um áudio, assim, né, para ela, assim, eu sou seu pai, você não deve falar assim comigo.
Aí eu excluí o áudio, né? Eu pensei que não é assim. Aí eu fui e mandei um áudio para ela, assim, ó, eu vou ignorar, eu vou esquecer que você usou esse tom comigo, não quero mais que você use esse tom como se você estivesse falando com um dos seus amiguinhos, porque eu sou seu pai e exijo respeito. Pronto. Aí ela ouviu e falou assim, tá bom. E espero que não use mais esse tom, né? Porque e Isso você fica mesmo. naquela, sua gente, como é que faz? Como é que lida? É porque você falou agora, se você revidar assim, ia ter mais coisa para falar e ela Isso. revidar, não é? Porque daí Aí ela ia fica naquele brigar e ela queria. bate-bate, né? E eu Não falei, é? ó, quer brigar, quer falar, né? Tá descontente? Fala, mas fala com educação, né? Isso que eu Você quis fala de dizer. um tom que não tem jeito dela falar. Eu falar o quê? Eu falei mesmo, né? Então tá bom, né? Eu vou ficar É, quieta, né? Não isso. Agora, é? se você vai e responde na mesma moeda, aí ela quer também Ih, responder na mesma moeda e fica nisso. Aí fica aquelas brigas que a gente vê de pai e filho, né? Ou de mãe e filho. Então, a gente tem que mudar a postura, como a Conceição mesmo falou, a gente tem que começar isso em casa, né? no Então, eu caso. também tive muito Nossa, isso também com outras pessoas dentro de casa, e é difícil a gente, o famoso engolir sapo, né? A é. gente pega aquela coisa e engole, é difícil, fica ali pulando dentro da gente, a gente não quer engolir de jeito nenhum e acaba tendo que engolir o sapo, né? Mas aí, como a gente lê aqui no Evangelho, né, é muito melhor para nós, né, sermos agredidos do que agredir, né? Porque já nos mostra, já nos coloca numa outra condição. Nós não somos mais iguais àqueles que estão nos agredindo. Nós conseguimos nos colocar num patamar assim de pensamento, né, de elevação diferente. Nós já conseguimos enxergar que ele tem dificuldade, que ele não consegue lidar com as dificuldades dele, mas que isso não deve interferir na minha vida. Ou seja, porque ele está com raiva e não consegue lidar com a situação, eu não preciso agir da mesma forma. Eu não preciso contaminar o meu espírito com essa raiva, com essa angústia, e também não preciso depois continuar, né, mantendo esses sentimentos dentro de mim. Pior, Diego, é quando você fica no meio do tiroteio, sabe? Por exemplo, lá na casa da minha mãe veio reclamar da minha irmã, ela tinha medo dela, da maneira como ela falava com ela, com agressividade. Nossa, Mas eu não queria que você falasse nada para ela, porque senão ela vai me xingar de novo. Olha só a olha, situação. Então eu tinha que ficar pegando em ovos, assim, como que eu vou falar para ela para não falar que minha mãe falou? Olha que coisa esquisita. que Gente, difícil, né? é muito E eu, às difícil vezes, isso. É eu muito também difícil. tinha nessas situações assim de ficar no meio do tiroteio, né? Então, às vezes você via duas pessoas discutindo ali e aí o que que você ia fazer? Você não pode falar porque senão vai ficar achando que você está tomando partido de um ou partido de outro. E você Não sabe é? que ambos estão errados de ficar ali discutindo daquela forma. Para quem não gosta de discussão, para quem é mais calmo e tal, a discussão te deixa assim em nervos, te deixa assim atordoado, né? Você fica incomodadíssimo com aquela situação, né? A pressão altera e tudo mais, o coração, né? Então, é ruim mesmo, até para quem está perto numa discussão, para quem está num momento desse também, lidar com isso. Como que você lida? Você tem que manter a calma também. Você também não pode entrar na mesma sintonia dos dois ali, porque os dois já estão ali brigando. Já tem É, vários irmãozinhos em volta também ali se comprazendo daquela situação e colocando mais lenha na fogueira, né? Porque se a é. gente tem inimigos e a gente veio numa encarnação para se redimir com um outro e as pessoas, os espíritos não querem, ou tem alguns dos nossos irmãozinhos que não querem, eles vão aproveitar essas situações e ó, vão ali para vocês terem mais coisas ainda para se odiarem e tal, né? Para não quererem se Porque reatar. dentro da família, nossa, é complicado. É muita gente com pensamentos diferentes. Né? Como é que coisa, Tem né? gente que é um amor de pessoa, tem outro que é agressivo, tem outro. Meu Deus do céu! Não E tudo pode, né? criado igual. Não É, pode. é Tão verdade. diferentes, sabe? E é Dentro da mesmo família. em casa também, né? Entre eu e meu irmão, né? Eu sempre fui o mais calmo, sempre fui o tal, e ele sempre foi mais agressivo e tal, o cara que tal. Mas todos nós dois somos criados juntos, tivemos a mesma criação, fomos às mesmas Mesma escolas e coisa. tal, né? E como é que pode? É igual Então, realmente, minha irmã também. É muito difícil. É então, muito difícil. Chega mas uma hora que eu tenho que sentar e conversar com ela, ela começa a ser agressiva.
expressiva, com palavras mesmo, sabe? Então, Difícil. eu respiro, Tira. igual você falou, né? Se eu começo a bater de frente, as atitudes são terríveis. E outra, você acaba perdendo a linha, né? Você acaba perdendo a medida, porque você começa a colocar muito sentimento e aí daqui a pouco você precisa alimentar aquele fogo, né? Aí ela começa a falar que eu estou defendendo, porque eu estou pensando, mas eu vou defender. A minha mãe tem 84 anos, minha filha. Pelo amor de Deus, eu falo para ela. Tem que ter paciência agora. Então leva para tua casa. Ela fala desse jeito. Nossa. Eu falei, eu quero mesmo, mas a minha mãe não quer, sabe? Ainda fica com dó dela, que ela vai ficar sozinha. Olha só, Como é que assim, pode? sabe? É um atrito ali. Aí ela gosta mais de você do que de mim. Aí começa aquela. Aí começa. Ixi, aí começa coisas do passado, né? Porque lembra quando não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Ixi, e aí vai, né? E nós somos assim. E é engraçado porque assim, a gente vê no Livro dos Espíritos, vê no Evangelho, que é realmente assim, né? Que as nossas maiores provas mesmo, elas estão na nossa família. É ali que começa mesmo, né? O nosso aprendizado, é você lidar com a dificuldade do outro e ver, nossa, como a pessoa tem dificuldade com aquilo, é tão simples, tão fácil, a pessoa fica ali criando um monte de coisa e tal. E conosco também, né? Porque certamente outras pessoas aprendem com a gente também, com as nossas dificuldades, né? Mas a gente vê que mesmo na família existem muitas pessoas assim, espíritos mesmo com índole, né, caráter diferente, formas diferentes de lidar também com os problemas, né? E questão de política, né? A gente vê tanto assim, um é de um jeito, outro é de outro quer uma coisa, outro quer outro, e às vezes não aceita a ideia do outro e tem atrito. E a gente está aprendendo o quê? Né? O que nós estamos aprendendo aqui no Evangelho? É justamente ter indulgência, né? Respeitar a dificuldade do outro, não Ser buscar caridoso, né? ser caridoso, né? Não buscar retribuir da mesma forma, porque para a pessoa que está te agredindo, ela já está adquirindo uma dívida, ela já está ali se complicando, né? Então, por que você vai acrescentar, né? Você vai colocar mais peso naquilo, né? Então, tenha paciência. Nós que somos espíritas, que temos esse entendimento, precisamos fazer algo com esse entendimento, né? Precisamos, então, aplicar, né? Nós temos a consciência, a certeza da continuidade da vida, sabemos que aqui é só uma passagem, né? Que aqui é um breve momento da nossa existência imortal. Então precisamos ter mais paciência, precisamos valorizar a questão da nossa encarnação também, porque quando a gente valoriza a nossa encarnação, a gente não se expõe a riscos, né? Quando a gente sabe a dificuldade que é estar aqui, a gente não se expõe a riscos, por exemplo, de num trânsito ou mesmo numa festa ou com o vizinho, né, chegar a vias de fato, ou mesmo provocar situações em que gere o ato de vingança dele. Porque às vezes nós vamos ali provocando, 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 e aí às vezes desencadeia um processo lá, do outro lado, de vingança. Então, às vezes, um vizinho ali que a gente está sempre com atrito, ao invés da gente buscar harmonia, de relevar, de não buscar a discussão, a gente aí quer fomentar mesmo a discussão, não, porque eu estou razão, eu estou certo, a árvore dele está caindo aqui no meu terreno e ele não quer cortar e não sei o que lá mais, e fica naquela, e aí, às vezes, essas discussões acabam fazendo com que ele queira se vingar de você. Então, de repente, aí ele pega e te dá um tiro no meio de uma discussão, e olha aí. Então, nós que temos o entendimento da dificuldade, da importância da encarnação, principalmente da nossa, né? Então, a gente tem que valorizar isso, né? Então, pensa duas vezes, respira. A dificuldade com os nossos parentes também. Não é à toa que estamos inseridos, que estamos ali agrupados, né? Naquele núcleo, né? Então, naquela família, não é à toa. Então, se estamos recebendo agressão de um parente querido nosso, pode ser tanto uma prova quanto pode ser um ato ali de remissão de algo do passado que nós fizemos e estamos ali recebendo. E agora, como é que nós vamos lidar com essa situação, né? Imaginemos, por exemplo, se numa vida passada a gente recebeu agressão, por exemplo, de uma mãe, né? No sentido assim verbal ou coisa do tipo, ali fomos humilhados pela mãe e tal. E agora a gente vem numa outra vida também, né? Só que agora a gente tem a possibilidade de ser humilhado e como reagir a isso, né? Essa é a oportunidade, porque não é, às vezes as pessoas pensam assim, não,
ainda na mesma visão do olho por olho e dente por dente, né? Então, porque você foi humilhado aqui, é porque você humilhou na vida passada. E às vezes não é só isso, não, é mais do que isso, né? Porque Deus não está castigando ninguém, porque senão seria um castigo. Se a gente viesse aqui para passar justamente o que a gente fez, o que a gente passou, o que a gente fez a outra pessoa passar, seria castigo. E não é isso, é um aprendizado. Então, nós vamos passar por uma situação semelhante e aí nós vamos ter a oportunidade de agir diferente. Agir diferente da pessoa que agiu para conosco e também diferente de como nós agimos naquela época. Aí sim, nós vamos poder, então, dizer que aprendemos algo, porque nós fizemos errado, tivemos a constatação do errado, passamos por uma situação análoga e aí podemos, então, agir diferente. Aí está o aprendizado, aí realmente está o aprendizado da prova, né? Então, é disso que se trata, é algo mais elevado. Então, por isso que nós temos que respeitar sempre essas diferenças e, principalmente, ter cuidado com a nossa encarnação aqui, né? Travou? Não. Não. Bom, alguém quer fazer ainda mais algum comentário? A gente seguir para o próximo subtítulo? Não, acho que Não? foi bem comentado. Esse item aqui, esse Foi bom. subtítulo, ele tem um item só, né? Um grandinho até. E eu acho que é isso, né? A gente tem que ter essa questão da fé no futuro, né? E principalmente em Deus, saber que Deus que está tomando conta, sabe? Deixa que Deus resolve, mas não no sentido da vingança, né? Não conte com a vingança de Deus, mas conte com a justiça dele, no sentido de que ele vai fazer não o mal para aquele nosso irmão, né? Não vai ir lá castigar aquele nosso irmão, mas vai ampará-lo, né? Porque ele precisa de ajuda tanto quanto nós, e naquele momento está precisando mais do que nós, né? Então, a gente tem que ter a questão da oração, né? Orar por aquele irmãozinho, falar, não, aquele irmãozinho está precisando de oração, né? Ele não está precisando mais de castigo, porque a vida já está castigando ele. Imagina agir assim, imagina viver a vida assim, sempre buscando a vingança, sempre buscando a reparação naquele momento. Pisou no meu pé, eu tenho que ir lá falar com ele, bater nele porque ele pisou no meu pé, né? Então, ele precisa de ajuda mais do que eu, porque ele não conseguiu entender que nós todos somos irmãos, que estamos todos aqui passando por dificuldades, tá? A gente vai entrar agora, então, nas instruções dos espíritos, tá? Então, o que acontece, né? A gente sempre vê, no final do capítulo, né, Kardec traz as explicações, as reflexões dele, e no final do capítulo ele traz as instruções dos espíritos, que são as reflexões dos espíritos superiores, né? Acerca do que a gente está estudando. Então, a gente está falando sobre amar os vossos inimigos, falando sobre a vingança. E aí a gente vai ver, então, o que esse espírito fala para a gente sobre a vingança. Tá? Então, as instruções dos espíritos são comunicações dos espíritos superiores dadas a Kardec, e Kardec relaciona, então, aqui para ajudar a gente nas nossas reflexões sobre o capítulo, tá bom? Então, Lavínia, você quer ler para a gente? Pode ser. Dá para a gente ler o item 9? Tá. Bom, a gente lê o item 9, sim. Dá tempo. Eu vou sair porque eu não estou aguentando mais. Ó. Seu João, tá bom. Tá bom? É a posição, né? A posição tá incômoda, né? Então. Tá bom. Então. Tá bom, seu João. Mas a gente vai continuar Tá gravando. bom. Depois, se eu quiser, o senhor continue e assiste o finalzinho, tá bom? Beleza. Mas valeu. Obrigado por ter vindo. Tchau, seu João. Um abraço. Tchau. Ô, Carla, tira aqui para mim, por favor. Eu não estou aguentando mais. Tchau, Carla. Tchau. Bom, continua então, Lavínia, por favor. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros, que tendem a se apagar do meio dos homens. Ela é como o duelo. Deixa eu pegar o meu marcador aqui. Um dos últimos vestígios desses costumes selvagens, sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Por isso,
A vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens, que elas se entregam, e dos espíritos, que podem ainda inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita. Olha, vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a essa prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama de seu inimigo. Quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera e seu ódio, mas o mais frequentemente ele reveste uma aparência hipócrita, em dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam, toma caminhos escusos, segue na sombra seu inimigo sem desconfiança e espera o momento propício para atingi-lo sem perigo. Esconde-se dele, espreitando-o, e sem cessar arma-lhe emboscadas odiosas. Ele derrama, a chegada a ocasião, o veneno no copo. Quando seu ódio não vai até esses extremos, ele o ataca. Então, em sua honra, em suas afeições, não recua diante da calúnia de suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas para todos os tentos, vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que a persegue apresenta-se nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios onde encontrava, outras vezes, rostos amigos e benevolentes. Fica estupefato quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertá-la agora. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes se desviam e fogem dele. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Para trás, pois com esses costumes selvagens, para trás com esses usos de outro tempo. Todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa. Fora da caridade não há salvação. Mas eu não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa, no futuro, ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar. Jules Olivier, Paris, 1862. Aí, tá vendo? Então, é o que a gente fala da questão do espírita, né? O espírita, ele tem uma responsabilidade diferente, né? Nós aqui aprendemos, então, que fora da caridade não há salvação. Poxa, então, qual é essa caridade, né? A caridade, ela se estende não só para a questão moral, desculpa, a questão material, mas principalmente para a questão moral, né? Porque é fácil, quer dizer, para quem pode, assim, tal, fazer a caridade material, né? Se doar alguma coisa e tal. Agora, a caridade moral, que é a que todos nós podemos fazer, é bem mais difícil de praticar, porque ela envolve o desapego do nosso orgulho, né? De outros sentimentos, né? Do egoísmo, né? Do egocentrismo e tudo mais. Então, praticar a caridade moral sempre é mais difícil. Por exemplo, na questão de perdoar, né? Ora, a pessoa não te agrediu, a pessoa não te causou assim um mal tão grande, né? Mas ela te injuriou, ela falou alguma coisa que você não gostou, e para você é muito difícil perdoar nesse sentido. Às vezes é mais fácil a pessoa perdoar um pisão no pé do que uma palavra, né? Do que ter dito algo que
a magoou, coisa do tipo. Então, quando o orgulho é ferido, às vezes é muito mais difícil perdoar. Por isso que a caridade moral, ela é mais difícil de praticar muitas vezes, né? Então, ó, a vingança é o último vestígio abandonado, o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros, né? Que tendem a se apagar no meio dos homens. E é o que a gente vem observando na sociedade. Essa questão da vingança tem diminuído, né? A gente não vê como antigamente, né? Antigamente, que eu falo assim, na história, que era muito mais comum mesmo as pessoas fizeram alguma coisa com a minha família, você sai da onde você está e vai até o fim do mundo para buscar essa pessoa e lavar o sangue da família, né? Coisa do tipo. Ou mesmo durante guerra também, né? Nas guerras antigas, tinha isso, né? De tal soldado, não sei quem matou minha família, matou meu pai, e você então largava toda a sua vida, largava tudo que você vinha fazendo para ir lá se vingar dessas pessoas que fizeram isso, né, com seu pai, né? E era um costume normal entre eles, né? Essa questão de lavar a alma e lavar com sangue e tudo mais, né? Ela No Nordeste tem muito ainda, né? tem muito isso, né? Da Briga pessoa por terra, né? Por terra, isso. disputa por E aí os pais pela brigam entre si, aí às vezes acabam um matando o outro, e aí os filhos tomam as dores, né? E vão lá ainda e tem. fazem a mesma coisa. Ainda existe isso, sim, existe ainda, né? Mas aí você vê que ela vai com o tempo vai diminuindo, né? Porque nós vamos observando É, que primeiro por questão das leis, né? Que hoje elas são assim, por mais que a gente considere elas frouxas, né? Elas ainda são leis que não existiam na época passada, né? Então hoje você, vou me vingar, vou lá e vou dar um tiro em alguém, você vai preso. Você não tem essa de legítima defesa, de lavar a honra, de não sei o que lá mais. Não existe isso. Então você vai preso. Então, até por conta disso, as pessoas já brecam um pouco o instinto ali, a vontade de cometer a vingança, né? Mas depois a gente vai ver aqui também a questão da vingança feita às escuras, né? Como ele coloca ali, né? Então, ela é como um duelo, né? Um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã, né? Então, o duelo e essa questão da vingança eram comuns naquela época. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens. Então, veja, quem ainda acredita na vingança, né? Ainda acha que a vingança constrói algo, que a vingança é necessária, são espíritos ainda atrasados na questão da evolução moral. E espíritos que já não pensam na vingança, que condenam a vingança, já é um sinal de adiantamento moral desse espírito. Então, é interessante para nós também termos esse entendimento, assim, que se nós não queremos nos vingar, se nós já entendemos que não é o certo, que não devemos fazer isso, já é um sinal de adiantamento. Lembra, igual eu falei, por exemplo, a gente condena o homicídio, o a gente não ato. teria coragem de cometer homicídio, né? É uma coisa que a gente fala, nossa, gente, é muito horrível, nunca quero fazer isso com ninguém. Fazer isso com animais já é terrível, né? Ter que matar ali um animal para poder se alimentar, imagina ter que matar um irmão. Então, isso já demonstra um adiantamento nosso moral do espírito. Já o contrário também demonstra um atraso desse nosso irmão, dessa pessoa que pensa assim. Hoje a gente tem muito ainda, né? Até com essas pessoas que querem a liberação das armas e tudo mais. Ora, ninguém quer uma arma para guardar em casa, para pendurar na parede. As pessoas querem uma arma para poder matar uma outra pessoa, né? Uma pessoa que sai armada na rua, tá com intenção boa, vou me proteger. Mas, pô, você vai se proteger como? Você vai dar tiro pro alto? Você vai usar bala de festim, então? Não, você está usando uma bala com um projeto de verdade e tudo mais. A sua intenção é matar alguém. Ninguém sai com uma arma na rua senão com a intenção de matar alguém. Senão você deixava a arma em casa. Não, eu estou saindo para minha defesa. Não, mas sua defesa já está ali pré-estabelecida no sentido de que Mesmo que seja, né? se você tiver que usar, você vai usar. Então você sai com essa intenção. Então isso já demonstra já um atraso já do espírito. O espírito que ainda pensa na vingança, né? Ainda pensa ainda em lavar a sua honra em algum momento. São espíritos que estão preocupados em chegar a esse momento, essa hora, e não ter o que fazer, ter que engolir a seco o sapo. Então, por isso estou armado, né? Então, as pessoas que usam as armas ou que pensam em armas, que pensam em matar, isso denota já um atraso no adiantamento do espírito. Indício de certo estado de atraso dos homens, né? Que elas se entregam
que ela se entregam e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita, né? Então, o espírita, ele nunca pode estar com isso no coração, né? Quer dizer, não é que ele nunca pode estar, né? Mas se você se diz espírita, né? Você já tem o entendimento, né? Já tem o entendimento. Então, você não pode agir assim. Se você ainda pensa assim, você deve corrigir esse seu pensamento, né? Você não pode assim, falar assim, não, eu acho que é assim, eu devo ser assim. Não. Se você ainda tem isso dentro de você, o pensamento já é outro. Fala assim, não, olha, eu ainda penso assim, mas eu estou brigando, lutando cada dia, né, para vencer, né? Porque é assim que a gente reconhece o verdadeiro espírita, né? Pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para vencer as suas más tendências. Então, eu tenho essa má tendência de achar que deve se resolver as coisas na bala, mas eu já penso diferente, então agora eu trabalho isso dentro de mim, eu tento não pensar mais assim, eu tinha uma arma, já vendi, não quero mais saber de arma, não concordo. Então, aí você está mudando o pensamento, né? Então, o espírito é assim, ele sabe que está errado e busca consertar, e não simplesmente continua o eu. Vingar-se, né? Vós o sabeis, é tal modo contrário a esta prescrição do Cristo, perdoai os vossos inimigos. Como é que você vai perdoar? Você vai perdoar depois que você se vingou? Não faz sentido, né? O perdão tem que vir antes. Então, se alguém te causou um mal que você poderia se vingar ali dele, você então buscar o perdão e não concretizar essa vingança. E aquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, né? Então, se você se recusa a perdoar, já tem um grande problema aí. Ou você não entendeu, ou você está começando a estudar o ensinamento agora. Porque se você já está no Espiritismo, você já estudou um pouco o Evangelho, estudou um pouco o Livro dos Espíritos, está se recusando a perdoar, né? E mais ainda, se você ora, né, o Pai Nosso, e pede que Deus te perdoe assim como você vai perdoar os vossos irmãos, então você está sendo hipócrita. Você está mentindo para Deus, porque você está pedindo uma coisa que você não está querendo oferecer. Como é que pode isso, né? Então, você não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. Então, isso bate de frente com essas anormalidades, né? essas coisas terríveis que a gente vem observando de pessoas que se dizem cristãs, né? Que não são cristãs, são crentes, né? Porque crente é diferente de cristão. O cristão é aquele que está ali por Cristo, que está ali seguindo as ideias do Cristo. O crente não necessariamente está ali seguindo Cristo, ele não está ali crendo em Jesus, crendo em Deus. Muitas vezes ele pode estar ali crendo no pastor, porque a gente ainda tem essa tendência de colocar, né, alguém no pedestal e eleger alguém para estar lá, para a gente depositar a nossa fé, né, e as nossas coisas, né, as nossas dificuldades. Então, muitas vezes a gente tem o cristão e tem o crente. Então, essas anormalidades que a gente vê das pessoas sustentarem a ideia da vingança, da arma, né? de pessoas em igrejas ali fazendo aquelas arminhas, aquelas coisas, incitando, né, a violência. Isso não é ser cristão. Jesus tanto sofreu por conta dessas pessoas, né, por conta desses nossos irmãos armados, fardados, né, ali investidos de poder, de reis e tudo mais. E hoje mudaram-se os tempos, né, como a gente fala, mudou o cenário, mudou os atores, mas o enredo ainda é o mesmo. E nós estamos fazendo o quê? Nós somos ou não somos cristãos? Se nós somos cristãos, nós temos que pregar a não violência. Nunca, em nenhum momento, nós devemos pregar a violência. Jesus nunca foi violento, como a gente falou, né? Até mesmo naquele momento que queria ser preso e que teve aquela confusão toda, que Pedro fez aquilo, ele vai lá e na mesma hora ele repreende Pedro. Então, não é para que nós ajamos com violência de forma nenhuma, em nenhum momento. Então, não somos cristãos se agimos assim. Não somos nem espíritas nem cristãos. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, né, uma inspiração que leva à morte, quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas, né? A vingança, né, ela sempre se utiliza ali da baixeza e da falsidade, né, para que ela se concretize, né? Só a gente observar como são as vinganças. A gente vê, por exemplo, nas literaturas espíritas, ou mesmo a gente vê na sociedade, né, a gente vê nas notícias, né, como que as pessoas se vingam, né, como as pessoas são baixas, se utilizam de falsidade para poder cometer a sua vingança, né?
Então, com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Muito difícil mesmo se vingar a céu aberto, né? A vingança é um prato que se come frio. Por quê? Porque a pessoa ela fica ali planejando, ela fica arquitetando a vingança, né? Dificilmente a vingança ocorre de uma vez e dificilmente ela ocorre à luz do dia, porque a pessoa que quer se vingar, ela não quer que o ato dela seja visto para que outras pessoas também queiram se vingar dela. Não é assim? Imagina, se você tá, como a gente citou aqui, a briga de família por terra, um pai ali e quer matar o outro da família, ele não vai fazer isso de uma forma que todos saibam que foi ele, porque aí a vingança vai recair sobre a família dele. Então ele age ali por debaixo dos panos, né? Ele busca outras formas, utiliza outras pessoas, né, para prejudicar aquela lá. Então, às vezes, por exemplo, eu não posso fazer nada contra a Lavínia, mas eu conheço um policial que, se eu falar para ele que a Lavínia me prejudicou, ele pode, por exemplo, emitir, sei lá, 50, 100 multas no nome dela. Pronto, né? Ninguém, a céu aberto, ninguém me viu, mas eu consegui prejudicá-la, consegui dar um prejuízo para ela de, sei lá, 10, 15 mil reais. Pronto, fiz a minha vingança, entende? Então, às vezes não, a vingança ela sempre tem esse caráter mesmo, assim, de por baixo dos panos, as pessoas não quererem mesmo que saibam que estão ali se vingando, né? Às vezes esses que fazem, querem se vingar por conta de briga por terra, às vezes eles contratam os capangas, né? Que o capanga Isso. pega lá né? Que nem a gente vê em filme, né? É assim mesmo, sabe? São Pega na essas calada pessoas da noite, faz andarilhos aí, uma emboscada, né? isso. E aí ninguém sabe, ninguém viu, simplesmente aconteceu, ou simulam um assalto, ou simulam alguma coisa, né? E conseguem a vingança. Daí Quando ele tem um álibi, né? Porque ele ele não estava não lá foi na ele que hora, fez, mas mandou. e aí você vê, né, como acontece a justiça, né? Porque aí acontece da pessoa ser presa, alguma coisa e tal, e denuncia logo, né? Já fala, ó, o mandante foi tal pessoa e tal, 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 me deu tanto de dinheiro e tal. E aí a gente vê, vai tá vendo como é que são as coisas, e é assim mesmo. Normalmente, as pessoas que se vingam assim, né, elas são pessoas covardes nesse sentido, né? Mas elas ficam ali mesmo arquitetando, né? Elas ficam ali pensando numa forma de prejudicar a pessoa sem ser prejudicada, né? Porque, por exemplo, você quer se vingar, mas você não quer ser preso, você não quer ir lá para a cadeia, né? É Mas você igual tá, né? aquela menina que mandou matar os pais, que ele mandou outra pessoa matar, né? Exato, você não tem coragem Acabou, de fazer aquilo, e aí você acabou paga, né? descobrindo, E né? aí você vai descobrindo, né? Cada um deixa escapar uma coisinha e tal, e vai pegando ali, vai fazendo a cariação, até que chega uma hora e encontra a verdade, né? Ó, nós A vamos. gente vê nos Uhum. noticiários, né? Caso real assim, né? Vê Não muito é, mesmo. não é Isso tem nem muito. filme. É. Olha, gente, nós vamos parar aqui então, ó. Bom, vamos parar nesse item mesmo, né? Quando a gente voltar, a gente retorna lá do Parar início no mesmo falando. item, porque esse aqui é muito, né? E aí vai ser Tem que legal também a bater gente mais, semana que vem a gente bater mais, verdade. né? Bom, Ok. quem vai fazer a prece hoje? Quer Aí, fazer Conceição? hoje, Conceição? Vai, a Eu, Conceição falou que vai fazer hoje. eu. Legal. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos agradecendo toda a evangelização, os nossos mentores, o nosso estudo, e vamos levando ao Pai, ao Mestre Jesus, a prece, que nos oriente, que nos fortaleça em nossos estudos, de hoje e de sempre. Amado Mestre, fortalecei e amparai-nos para que possamos lutar contra a força do mal que tenta dominar o mundo. Venerados mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz,
fortalecei e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Obrigado, Pai, por mais esse estudo e vamos continuar nossa luta no estudo, no amor e na caridade ao próximo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Boa semana para todos. boa semana, gente. Boa semana. Fica com Deus, Bom todo mundo. domingo. Bom Bom domingo. domingo. Tchau, gente. Até Boa mais. noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Fica com Deus. Vocês também.